Olha, eu quero exibir aqui essa pergunta do nosso amigo Júnior Ladeia, né? Pergunta: qual visão soteriológica e escatológica se aproxima mais do ensino dos pais da igreja? Eu vou fazer um pequeno resumo, o Edu vai complementar, vai responder da maneira dele. Júnior, eu acredito, dentro daquilo que eu pude ver, que eu já li, já estudei, a patrística não é uma especialidade minha, quero deixar isso bem claro. Para isso, nós temos aí o Edu Moura, o Israel Azevedo e outros, né? Mas eu acredito que a visão soteriológica era bastante semelhante ao que veio a ser o tomismo posteriormente, na época da escolástica. Né? É uma visão que eu tenho aí, a gente pode ver algumas semelhanças. Né? A questão escatológica, eu entendo que os pais da igreja, eles eram intratribulacionais, pelo menos a visão majoritária. Não era pré, de forma alguma. Então, eles acreditavam nesse lance intratribulacional. Para eles, a tribulação já era presente. Então, consequentemente, isso desemboca em pós-tribulacionismo. Mas isso é uma consequência, é uma implicação lógica, porque o fato em si é que eles, pelo menos dentro de uma visão majoritária, eram intratribulacionais. Edu, a pergunta do Júnior é, agora você responde aí de uma forma bastante resumida, qual visão soteriológica e escatológica se aproxima mais do ensino dos pais da igreja? É contigo, Edu. Então, todos os pais da igreja, unanimemente, é como o senhor falou, Tomás de Aquino, ele é católico e ele segue aquele pensamento católico antigo, fazendo algumas correções, né? Inclusive, ele corrige bastante Orígenes, ele corrige bastante Agostinho, né? Muitas das vezes também ele apoia as palavras de Agostinho, outras vezes corrige também. Faz muita correção em Orígenes, corrige demais Orígenes em algumas questões. E o pensamento dos pais da igreja que você era salvo, era eleito, né, segundo a presciência de Deus. Né? Não era uma eleição incondicional. Deus ele te elegia segundo a sua presciência. Aqueles que atendiam ao chamado do Evangelho, que corresponderiam positivamente ao chamado do Evangelho, esses eram os eleitos de Deus. Né? João Crisóstomo, acho que é numa de suas homilias, ele vai dizer, ele faz um comentário de Paulo, ele vai dizer que as palavras de Paulo parecem dar ênfase a uma eleição por sorte, né? Porque você é eleito, escolhido por sorte. Ele diz que parece que seja dessa forma. Só que ele fala que, todavia, essa eleição não é por sorte, né? É aqueles a que atenderam, né, ao chamado do Evangelho, aqueles que corresponderam, né? De tanto que no final, no desfecho, ele fala que a presciência de Deus é algo maravilhoso, né? Temos também Clemente de Alexandria também, quando ele fala de salvação, né? Ele emboça também a presciência de Deus, né? Que Deus elege segundo a sua presciência. Deus predestina aqueles que corresponderam positivamente ao chamado. Havia também um sinergismo na igreja primitiva, né? Mesmo com seu pouco conhecimento que você falou que tem, você deve saber disso. Havia um sinergismo na igreja primitiva, onde a graça de Deus cooperava, né, com o homem, né? Deus ele dava a sua graça e o homem correspondia positivamente, de tanto que Ireneu de Leão, como eu falei anteriormente, né, ele vai dizer que Deus ele amadurece o nosso livre-arbítrio para que nós pudéssemos atender a essa salvação, né? Ou seja, é Deus que vai ao homem primeiro, amadurece o seu livre-arbítrio para que o homem possa ouvir e obedecer. Né? Orígenes também, ele vai dizer que o homem ele é salvo segundo a presciência de Deus, né?
Agostinho, nos primeiros... Agostinho, primeiro, ele dá a entender, ele tem uma de suas primeiras obras, é um tratado aos romanos, até tenho essa obra aqui, ele dá a entender que a fé vem do homem, né, para ser salvo. De tanto que ele fala que a fé vem do homem e o salvar vem de Deus, né? Ele até fala isso. Só que depois, na obra Retratações, ele se retrata, dizendo que a fé ela é um dom de Deus. Ela não parte do homem, mas ela é um dom de Deus. Na obra Retratações, ele dá essa correção, né? E na obra Retratações também ele vai dizer que o homem é eleito segundo a presciência de Deus, né? É aquele que atendeu positivamente a esse chamado. Então, não existe eleição incondicional na patrística, né? A soteriologia, ela consiste ela consiste na salvação segundo a presciência. Isso é unânime entre todos os pais da igreja. Ambrósio, ele vai defender uma eleição segundo a presciência. Agostinho, né, antes do século V, ele vai defender uma eleição segundo a presciência. Orígenes vai defender isso. Ireneu de Leão, ele vai defender isso. Grandes nomes da patrística, todos eles vão defender a eleição segundo a presciência de Deus, né? Inclusive, Clemente de Alexandria também ele vai defender isso. Não há eleição sem a presciência divina. Esse era o pensamento soteriológico da patrística, né? E quanto à escatologia... Cachorro. E quanto à escatologia, como você falou, muitos pais da igreja acreditavam que já estavam na tribulação por causa da perseguição da época. Isso você tem toda a razão. De tanto que lá no Didaquê, se não me falha a memória, eu acho que é no capítulo 16 da Didaquê. Né? Para quem não sabe, a Didaquê foi um dos primeiros documentos catequéticos da igreja. Ele é datado do século I até o século II. E na Didaquê vai dizer que haverá uma prova de fogo e que todos os cristãos vão passar por essa prova de fogo. Todo cristão vai passar por essa tribulação. Então, o pensamento deles era um pós-tribulacionista, né? Ou intra-tribulacionista, que já estava na tribulação. Inclusive, os primeiros cristãos, logo no século I, eles vão defender que já estavam na tribulação. Por quê? Porque, para eles, Nero era o anticristo. Então, por Nero ser o anticristo, então Jesus está vindo, Jesus já está a caminho, né? Porque primeiro vai vir o anticristo, implantar o seu reino, e depois vem a tribulação. E como para eles Nero já era o anticristo, então já estava na tribulação. De tanto que Efraim, o sírio, né, numa obra do século IV, quando cessa as perseguições, ele vai dizer assim, agora só falta Cristo regressar. Entendeu? Então, o pensamento deles é pós-tribulacionista. Primeiro vai surgir o anticristo, a igreja passa para a tribulação, e após essa tribulação que Cristo vem. Então, todo o pensamento escatológico dele é pós-tribulacionista. Alguns pré-tribulacionistas, eles vão pegar textos isolados da patrística e vão dizer que para tentar dar apoio ao pré-tribulacionismo, né? Que a igreja vai se arrebatar assim, num piscar de olhos, né? Que a igreja vai subir. Só que esse pensamento, né, eles pensavam que a igreja iria subir naquele contexto porque eles acreditavam que já estavam na tribulação, entendeu? Então eles achavam que eles deviam subir. Não é que a igreja seria pré-tribulacionista, mas no pensamento deles já estava na tribulação, entendeu? Então alguns pré-tribulacionistas eles pegam esses textos isolados, né, da patrística para dar sustento ao pré-tribulacionismo. Só que esse pensamento de pré-tribulacionista vai surgir depois, lá para o século XVIII e tal. Isso aí já é outra história.